narcisistas, tudo bem? Vamos falar sobre depressão e a vítima do narcisista? Não foi uma pergunta, mas eu achei importante da gente estar tratando desse tema hoje, tá certo? Então bora discorrer aqui, fiz uma pauta aqui do que não pode passar desapercebido e vamos discorrendo aqui, tá? Primeiramente, depressão é um transtorno psiquiátrico, tá? Tais como bipolaridade, esquizofrenia, então é uma desordem mesmo. E podemos também partir do princípio de que a depressão se dá por ordem química, por ordem social, por ordem genética. Tem N fatores, né, que possam justificar a depressão. Né? Social no sentido de que pode estar em contato com um narcisista ou pessoas altamente tóxicas e às vezes a pessoa está achando que está lidando com a depressão no sentido de ordem química meramente porque está precisando aí de serotonina ou ocitocina no cérebro e está só passando o estresse, que é o hormônio do cortisol. Só que não, e é falta de dopamina, não. Já a depressão no sentido genético, podemos dizer assim que a depressão pode te visitar desde a barriga da sua mãe, vamos dizer assim, né? Porque o estresse que a sua avó passava, passou para sua mãe a partir do quarto mês da sua mãe dentro da sua avó, um nível de estresse que provavelmente pode ter passado para você, né, no que tange a DNA, né, algo epigenético, né, porque você começa a se portar daquela forma, né, e você de alguma forma influencia ali na sua formação também de DNA, no seu modo de ser. Então são N fundadas razões e ordens que parte a depressão. Mas nós estamos aqui para discutir em particular a vítima em depressão, a vítima de narcisista. A pessoa que é vítima de narcisista, gente, dificilmente ela vai sair da depressão. Por quê? Vou ensinar para vocês por quê. Porque quem tem depressão altera mais ainda os pensamentos. Os pensamentos das pessoas se dão de forma disfuncional de quem tem depressão. No sentido de que, deixa eu explicar para vocês. Todo órgão do nosso corpo tem uma função específica, que eu costumo dizer. O rim filtra o sangue, veja que o verbo núcleo aqui é filtrar. O rim filtra o sangue. O coração bombeia o sangue, então, enquanto um tem o objetivo fim, o verbo filtrar, outro é bombear. Então, cada órgão tem a sua especificidade. Já o cérebro, a sua especificidade, o seu objetivo fim, é produzir pensamento, gente. No discorrer do dia, sendo eles bons ou ruins, a depender das emoções que estão ali, né, na sua memória, a depender do que está registrado dentro de você, e as memórias se dão de forma automática, nós já falamos aqui no nosso canal, né, que fica no registro automático de memória, aquilo que o Augusto Cury chama de RAM, né, memória RAM, que é o registro automático de memória. Então, você tem ali ao longo do dia vários pensamentos, sendo eles ruins ou bons, e vai prevalecer aquele que você mais nutre, aquele que você mais alimenta durante o dia. Por quê? Com autoconhecimento você vai vendo que existem, né, emoções ditas positivas e ditas negativas, mas que até essas ditas negativas também nos ajudam a acolher, ou seja, a raiva, a tristeza, né, aquilo que a gente considera de ruim, mas a gente, né, acolhe pra gente se entender, porque se a gente tá adoecendo, a gente tem que se entender, partindo de uma emoção boa ou ruim, enfim. Então, já que o objetivo fim do cérebro é produzir pensamentos ruins e bons durante o dia, quem tem depressão tem uns pensamentos disfuncionais. Em qual sentido? Tem só aquele pensamento catastrófico. Será que se eu for ali eu vou morrer? Vai acontecer? Aquela questão C, condicional o tempo todo. Se eu for ali vai morrer? Se eu for ali vai acontecer isso? Então veja que a pessoa, quando ela está em depressão, ela fomenta esse tipo de pensamentos, ou seja, pensamentos negativos. Então os seus pensamentos acabam
funcionando de forma disfuncional, que a gente diz. Então não parte apenas de emoções existentes nela, mas o meio também influencia muito. O estresse, a maneira de estar sendo conduzida naquele momento. Então, conviver com o narcisista, você tendo depressão, é você ficar dando feedback o tempo todo, é você ficar dando power, vamos dizer assim, o tempo todo nas suas emoções negativas. É como se você estivesse acessando aquilo que o Augusto Cury fala de janela killer, o tempo todo. Janela killer, que é as janelas de pensamentos ruins, de coisas ruins, enquanto que tem a janela light, que são os pensamentos bons, os acontecimentos bons, tudo aquilo de bom que a gente pode sustentar dentro da gente, mas como você está ali lidando com o narcisista, você sempre vai estar adentrando a janela killer, chama killer, né? Vai estar sempre acessando e dando um pau a mais em momentos traumáticos e fica só ali batendo, né? Naqueles eventos. E você vai se traumatizando mais ainda, né? Você começa a funcionar de forma disfuncional, de forma perturbada, de forma fora dos padrões aceitáveis, no sentido de que, né? Você começa a incorrer em surtos, em agressões, em ataque de pânico. Então veja que você com depressão e morando ainda ou lidando com o narcisista, você tende a acentuar o que é ruim em você, vamos dizer. Pode ver que a pessoa que tem um relacionamento direto com o narcisista, sendo ela esposo, ou esposa, ou mãe, ou pai, ou sogro, ou sogra, bem ali, você sente que a pessoa tem uma alma perturbadora, uma alma pesada, tem conflitos internos, tem muitos porquês, tem dissonância cognitiva, né? Fica se perguntando o tempo todo, será que o fulano, dando-se o benefício da dúvida, será que é isso mesmo? A pessoa é narcisista? Será que não é? Será que tá normal? Será que não? Será que sou eu? Será que está acontecendo? Porque o narcisista ele trabalha de uma forma tão maquiavélica, de uma forma tão sarcástica, de uma forma tão perversa, né? Tudo em prol da sua grandiosidade que ele acredita que ele tem, aí ele vai fazendo maldades com essa pessoa. E veja que a depressão ela altera basicamente o que a gente já sabe que altera a crença, altera comportamentos, pensamentos. E se altera pensamentos, altera o que? Sentimento, porque o sentimento se dá através do pensamento. Então, se eu tenho pensamentos catastróficos, se eu tenho pensamento negativo, se eu tenho um pensamento killer, qual é a minha tendência? É ter sentimentos para o suicídio, sentimento para a depressão aguda, para que ela aumente. Eu crio sentimento de raiva. Então veja que a convivência com o narcisista acentua mais e mais, reforça mais e mais essa depressão, tá? E uma pessoa negativa, eu coloquei aqui, né? Ela pensa de forma negativa o tempo todo, que é aquilo que eu falei, que fica só abrindo a janela light, né? E tendo pensamentos disfuncionais. E a depressão altera também a forma física, a digestão, porque a digestão tá ligada ao cérebro, né? E coloquei aqui também que a vivência com o narcisista não melhora os pensamentos, não melhora os sentimentos, não melhora a crença e elimina muito no corpo da pessoa o cortisol, o que é o hormônio do estresse, o que faz adoecer rapidamente as células. Então veja que de uma leve depressão a pessoa pode vir para uma média depressão, de uma média para uma grave depressão, tá certo? E na depressão também existe gatilhos mentais, sim, né? Porque você ainda não se posicionou, não foi atrás de saber quais são as causas dessa depressão. Você tem ali um diagnóstico ou você se percebe dentro da depressão, ou seja, você tem um sintoma, mas a causa em si você não sabe. Então, provavelmente, se você está ao lado de um narcisista, as causas provavelmente sejam narcisista, os gatilhos mentais estão dentro de você e pelo fato do narcisista te estudar e saber de fato quem você é mais do que você mesmo, que ele passa a vida toda te estudando e querendo escolher a presa certa e ele tem uma agenda para aquela pessoa,
porque para cada pessoa tem uma funcionalidade, um objetivo fim para ele avançar na vida. Então veja que ele mais te percebe do que você mesmo, então ele aciona dentro de você gatilhos. Então depressão tem gatilhos mentais. Isso ele vai dando um up em você toda hora, né? Você vai dando picos de estresse e você vai adoecendo mais ainda, tá certo? Então para se curar aqui, gente, coloquei, né? Faça terapia, acolha de fato, né, as causas, né, da depressão. Mas, Michele, hoje eu tenho a noção de que eu tô lidando com um narcisista. Provavelmente ele seja uma das minhas causas. Sim, provavelmente seja uma das suas causas, não necessariamente a sua causa principal. Porque, veja, há um trâmite, há um processo nisso. Se você atraiu um narcisista, você provavelmente teve um narcisista, uma narcisista dentro de casa. Então você provavelmente é um codependente emocional. Então veja que as causas já estão desde lá de trás da sua infância e você vem arrastando isso a vida toda e você vai se programando e você vai funcionando de uma forma que você facilita o seu contato para com os narcisistas, para que se deixe abusar, para que algo aconteça na sua vida de forma negativa. Então, o tratamento é fazer uma terapia, se reconhecer as causas e vai ficar tudo bem, vocês vão se recuperar, tá certo? E muita fé em Deus também, porque a neurociência também já comprovou que a espiritualidade, gente, e a neurociência devem andar juntinhas. Porque já foi comprovado que quando a gente ora, ou quando a gente reza, ou quando a gente medita, a gente não acessa a área do estresse no nosso cérebro, tá certo? A gente acalma, a gente respira, o cortisol fica controlado e a gente começa a trazer a familiaridade, a ocitocina, a serotonina dentro da gente, tá certo? E é isso que a gente precisa, de muita calma, muito respirar e não dar munição mais nem suprimento para o narcisista. Não discutir. Gente, é aquela máxima que eu falei em um dos vídeos aqui. É sim e não a resposta para o narcisista naquilo que ele te perguntar. Porque para tudo que ele vai perguntar, ele quer uma resposta muito ampla, para que ele ache a brecha, para ele ir incutindo as ideias dele, o gaslighting dele, os abusos psicológicos dele, as manipulações dele. E o codependente emocional, o empate em si, se fizerem uma pergunta para ele, já quer perguntar por que foi feita aquela pergunta, para que serve, sabe? Essas coisas. Porque funciona de uma forma que ele quer ser resiliente demais, ele quer ajudar demais, então ele se perde até mesmo nas perguntas. Então, para não piorar a sua depressão também, você, ao se relacionar com um psicopata, dê meramente respostas secas e curtas, sim e não, tá certo? Beijo, fique com Deus, preserve-se, cuide-se, tá bom? Para você tem solução, para mim teve, para mim está tendo, porque é um processo e você também vai vencer, tá bom? Deixa aqui seu comentário, me chama lá nas redes sociais, também tem o nosso Instagram, que é o Real Life Diário 10 ou Diário da Vida Real 10, traduzindo. E toda vez que você deixa aqui o seu like, a plataforma entende que esse canal é bacana, que ele é legal para levar informação. E assim como você foi ajudado um dia e eu fui ajudada, vamos tentar ajudar as outras pessoas curtindo e compartilhando? Obrigada, viu? E espero que eu tenha ajudado vocês. Beijo.